Ele foi presidente do Brasil por quase 20 anos. Para muitos, ele era carinhosamente chamado de pai dos pobres, mas para outros, era chamado de ditador e opressor. Assuntos que causam divisões de opiniões até os dias atuais. O seu nome é Getúlio Dornelles Vargas, mais popularmente chamado de Getúlio Vargas, e assim o chamaremos. Ele nasceu em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Seu pai era um militar e também desenvolveu um papel muito importante na política do Rio Grande do Sul. O nome dele era Manuel do Nascimento Vargas e a sua mãe, Cândida Francisca Dornelles Vargas. Getúlio sempre foi muito esforçado e dedicado aos estudos. Ao que indica, não há registros de ter passado necessidade ou escassez em sua infância. Mas como nem tudo são flores, Getúlio também teve seus momentos de baixas e aflição na juventude. Uma vez morando no Rio Grande do Sul, seu pai decidiu se mudar para o estado de Minas Gerais, mais precisamente em Ouro Preto, Minas Gerais. Na nova cidade, Getúlio estudava e se desenvolvia, tanto no aprendizado quanto fisicamente. Porém, certo dia, houve uma situação que marcaria negativamente para sempre a vida de Getúlio. Na ocasião, Getúlio e seus irmãos teriam se envolvido em uma confusão com um jovem da escola, e nessa disputa o jovem opositor teria perdido a sua vida em decorrência da briga. E por medo de represárias, o pai de Getúlio teve que se mudar novamente para o sul do país, levando consigo o terrível trauma de ter tirado uma vida de forma tão brutal. De volta ao sul, Getúlio recomeça seus estudos novamente. Mas parece que algo de errado estava realmente acontecendo com ele. Em menos de 2 anos na nova escola, ele já forma novas amizades e dessa vez são seus amigos os que aprontam. Aprontaram de tal maneira a ponto de serem expulsos da escola. Getúlio teria julgado tão injusto a expulsão de seus amigos que, em protesto aos amigos, ele acaba abandonando a escola, atrasando ainda mais o sonho da formatura. As lutas e desavenças eram constantes, mas para quem tem um sonho, a insistência e dedicação era o remédio para chegar ao sucesso. Insistente ele era, dedicado também. O que lhe faltava era um pouco de disciplina. E Getúlio, entendendo isso, se ingressou na Escola Militar de Porto Alegre. Lá, ele encontrou um novo caminho. Caminho tão bom que ele alcançou rapidamente o cargo de sargento na corporação, ajudando até mesmo a defender o Brasil na disputa com a Bolívia pelo agora estado do Acre. Esse feito aconteceu em 1902. A dedicação de Getúlio Vargas era visível e, como fruto do seu esforço, ele era o escolhido a fazer a oratória no velório do governador Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos era um dos homens mais admirados por Getúlio Vargas. Ele faleceu no dia 24 de outubro de 1903, com apenas 43 anos de idade.
A morte ocorreu devido a um câncer na garganta que o governador teve na época. As ideias de Castilhos foram fundamentais para a carreira política de Getúlio Vargas. Por isso se destaca a importância de Júlio de Castilhos. O tempo voava e em 1904 Getúlio ingressava na Faculdade Federal de Direito do Rio Grande do Sul e em 1907 ele fundava junto com seus amigos de universidade o Bloco Castilhistas Universitário, colocando assim o primeiro pé na política. Esse bloco defendia as ideias republicanas na época e tinha como objetivo defender as ideias do falecido Júlio de Castilhos, ex-governador do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, 1907, Getúlio Vargas também se bacharelava em Direito, iniciando assim o seu trabalho de promotor público e dando sequência com a abertura de seu escritório de advocacia em sua cidade natal. Pouco tempo depois, Getúlio Vargas entrava de vez no mundo político. O ano era 1909 e Getúlio Vargas se candidata e era eleito pela primeira vez deputado estadual do Rio Grande do Sul. Com seu bom desempenho e representatividade, ele se reelege no ano de 1913, mas dessa vez ele não terminou o mandato. Em protesto contra as ideias do governador Borges de Medeiros, ele decide renunciar ao cargo de deputado, voltando somente em 1917, quando foi reeleito e confirmando a sua popularidade. Getúlio Vargas se destacava cada vez mais no mundo político, e como era bom em quase tudo que fazia, ele conseguia, através de sua liderança, fazer conciliações e acabar com conflitos entre partidos. Dessa vez, ele foi lembrado pelo grande barão de Rio Branco, que destacava a sua fundamental participação como deputado estadual no Tratado Brasil-Uruguai. A carreira que Getúlio Vargas queria construir na política era de um homem próspero e muito respeitado. Mas para chegar lá, além dos esforços e dedicações, teria que ter muita sorte. E sorte era o que não faltava para Getúlio Vargas. O ano era 1923. Na época, estava para iniciar uma guerra civil armada, a chamada Revolução de 1923. Nessa ocasião, o povo gaúcho se dividia politicamente entre aceitar ou não a vitória do então governador ditador Borges de Medeiros. Getúlio Vargas era o nome certo para batalhar ao lado do governo nessa guerra. Mas a sorte estava do lado de Getúlio, e um acontecimento mudou o destino de Vargas. Na época, ocorria o falecimento de um deputado federal aliado do governo, e Getúlio Vargas era o nome certo para substituir o falecido como candidato ao cargo. Ele se candidatou à vaga de deputado e, como conseguiu se eleger, acabou se livrando de participar da guerra, assumindo assim o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul. A vida de Getúlio Vargas estava a passos largos para o sucesso, e cada ano que passava ele assumia cargos importantes e essenciais na construção de sua carreira política. Era visível que ele chegaria longe. O ano era 1926 e Getúlio Vargas assumia o Ministério da Fazenda do então presidente Washington Luiz. Ele ficou nesse cargo até o ano de 1927
e durante sua passagem deixou grandes legados, criando a Previdência dos Funcionários Públicos, a reforma monetária cambial do Presidente da República e muitas outras obras. Getúlio deixou o cargo de ministro para se candidatar a governador do Rio Grande do Sul e foi eleito, confirmando a sua popularidade ao maior cargo do estado. Ser governador era a oportunidade que Getúlio Vargas precisava para mostrar suas habilidades em administração e liderança. Os efeitos Getúlio Vargas começam a aparecer. Sua entrada no governo colocou fim ao período de 30 anos do ditador Borges de Medeiros como governador do estado. E ele já começa a mostrar a que veio. Getúlio Vargas fez uma limpeza geral na equipe de governo, dispensando todos os contratados do seu antecessor e colocando em seus respectivos cargos profissionais capacitados de acordo com a função. A escolha do profissional era independente de sua posição partidária, seja ela do seu partido ou não. Dessa forma, ele conseguiu pacificar o seu estado e governar para todos, arrancando elogios até mesmo dos adversários políticos. Você já ouviu falar aquele ditado que diz no futebol: a bola procura o craque? Pois é isso que acontecia com Getúlio Vargas. A presidência da República o procurava. Na época, havia no Brasil a política do café com leite, que era um tratado entre os governos de Minas e São Paulo. O combinado era que eles intercalassem a presidência. Uma vez um presidente de Minas Gerais e outra vez um presidente do estado de São Paulo. E as coisas estavam indo tudo muito bem, até que chegou a vez do então presidente Washington Luiz escolher o seu sucessor, que deveria ser, por contrato, um candidato do estado de Minas Gerais. Porém, Washington Luiz decide não honrar com o combinado e indica Júlio Prestes, que era do estado de São Paulo, como seu sucessor no cargo da presidência. Washington Luiz quebrava o acordo. Sabendo das manobras maliciosas de Washington Luiz, o governador do estado de Minas Gerais teria ficado tão revoltado que decidiu apelar por socorro. Ele teria se reunido com Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, e também João Pessoa, que era governador do estado da Paraíba na época, para barrar os planos maliciosos de Washington Luiz. A coisa ficou séria, e como não havia acordo com Washington Luiz, Getúlio Vargas é o indicado a concorrer ao cargo de presidente, indicado pelo governador de Minas Gerais. Como vice, João Pessoa era o seu escolhido. A verdade é que se Washington Luiz concordasse, nem teria disputa pelo cargo. Getúlio Vargas automaticamente seria candidato único, mas Washington Luiz não estava disposto a colaborar. Pelo contrário, ele lança Júlio Prestes para a disputa do cargo de presidente, dificultando cada vez mais a vida de Getúlio. Chega o grande dia da eleição, porém Getúlio Vargas não consegue ser eleito. Quem venceu as eleições foi o candidato apoiado por Washington Luiz, Júlio Prestes, e como sempre houve uma grande revolta pelo lado de Getúlio Vargas, que indicava haver fraude nas apurações. Nesse intervalo, ocorreu o assassinato do vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, e isso intensificou ainda mais a revolta popular. A coisa esquentou de tal maneira que começou uma revolução.
a Revolução de 1930. Nessa revolução, houve uma luta travada e sanguinária. O governador de Minas se juntou com o governador do Rio Grande do Sul e Paraíba e, unindo as três forças, eles forçavam a derrubada do presidente da República, Washington Luiz. O mais incrível nessa revolta popular é que Getúlio Vargas, como governador, conseguiu ajuntar os dois opositores políticos de seu estado para marchar contra o governo federal, tornando o povo gaúcho um só povo, pelo mesmo objetivo na Revolução de 1930. O presidente Washington Luiz perdia forças e o medo o cercava, e não tendo mais como conter a revolta popular, chegou-se num comum acordo que era retirar o Washington Luiz do cargo de presidente da República. O feito aconteceu antes mesmo de encerrar o seu ciclo de 4 anos. Dessa forma, também foi anulada a posse do então eleito Júlio Prestes, que nem sequer assumiu o cargo de presidente da República. Foi dessa forma que Getúlio Vargas assumiu a presidência da República provisoriamente até o fim do mandato de Washington Luiz. E depois de substituir o Washington Luiz, Getúlio Vargas assume como presidente da República no lugar de Júlio Prestes, dando assim origem ao chamado golpe de Estado. Getúlio Vargas governava o país do seu jeito de ser, conseguiu aprovar leis, concedeu a prometida anistia a presos por atos políticos, mudou a Constituição, aprovou boas obras como a criação do Ministério do Trabalho, da Saúde e Educação. Ele também foi o criador da CLT no Brasil, aprovou direitos do trabalhador, como estipular o tempo máximo de 8 horas diárias de trabalho e também outras leis que são essenciais até os dias atuais, que dão direito de proteção aos cidadãos e também os trabalhadores brasileiros. Apesar das benfeitorias e a maneira que Getúlio Vargas assumiu a presidência, ele ainda tinha a confiança do povo. Mas o mal começou a fazer parte do seu governo. O governo que pregava anistia, liberdade de votos, união entre oposições, pacificação e outros interesses do povo, agora é quem oprime. Permite ataque a opositores, prisões, espancamento e até mesmo a matança. A população e a oposição se revoltavam contra o governo de Vargas. Eles defendiam uma nova constituição para o país e atacavam o autoritarismo do governo Vargas. Cada dia que passava, as coisas só pioravam. Um acontecido manchava para sempre o governo Vargas. Nesse período, 4 jovens da oposição que faziam protesto contra o governo perdiam suas vidas de forma brutal. Eles foram fuzilados em plena praça pública e são lembrados até os dias atuais, quando o assunto é Revolução de 1932. Nessa época, além dos civis, também perderam suas vidas cerca de 1.200 soldados, sendo 800 da base do governo do estado de São Paulo e 400 que defendia o presidente Vargas. O assunto correu o mundo e a revolta contra o governo se intensificava cada vez mais. Mas Getúlio não se intimidava e parece que nem mesmo se importava com as mortes e nem com a sua imagem. Ele se reforçava e instalava uma verdadeira ditadura no país. Era só o início das dores. O tempo voava
e no ano de 1934, Getúlio Vargas era incrivelmente reeleito a presidente do Brasil. Apesar de uma forte oposição, ele conseguia incrivelmente ser eleito através da votação popular sem muitas dificuldades. Dessa vez, ainda foi permitida a votação secreta e também a participação das mulheres na votação. As coisas estavam muito desequilibradas. Enquanto Getúlio conseguia aprovar algumas melhorias, por outro lado, crescia a sua rejeição, pois se formava uma frente comunista tão poderosa e com tanta força que tinha até apoio internacional. Os militares do governo já estavam apavorados e procuravam um jeito de calar a massa. E diante de tal situação, surgiu a ideia do Plano Cohen. O Plano Cohen foi dado ao documento considerado forjado por militares da época. Nesse documento constava a intenção da derrubada do governo, o desejo de assassinato de autoridades, incêndio, quebradeira e outros mais atos. O documento foi projetado em nome da oposição e teria sido descoberto pelas Forças Armadas. A intenção do documento era levantar provas para declarar estado de guerra e oprimir a oposição e manter instalada uma ditadura no Brasil. E como principal objetivo, manter Getúlio Vargas no cargo. O plano estava sendo um sucesso. Getúlio Vargas conseguiu se manter no poder, manteve a chamada ditadura no país e acabou com os partidos políticos e aprovava a pena de morte e até mesmo o exílio de seus opositores. E tudo isso funcionava, pois Getúlio Vargas tinha a proteção dos militares e, sendo assim, se perpetuava no poder. Os ventos assopravam a favor de Getúlio Vargas, mas uma traição acaba colocando um fim na era Vargas, pelo menos por enquanto. Havia na base do governo um general chamado Góes Monteiro. Esse, por sua vez, era um dos que havia defendido o Plano Cohen em 1937. Porém, esse teria ficado descontente com o governo por alguma razão e, como procurava a derrubada do governo Vargas, o general abriu o bico e entregou toda a farsa planejada há anos atrás. Esse feito abalou de vez as estruturas do governo Vargas, que, ciente que seria deposto do cargo em 1945, preferiu se antecipar e pedir exílio em sua cidade natal, e foi o que ocorreu. Getúlio se afastou da política, mas por um curto período. No mesmo ano, houve uma nova eleição e lá estava Getúlio novamente, como candidato a senador pelo estado do Rio Grande do Sul. O homem simplesmente vence a eleição de senador com a maior votação da época. Getúlio Vargas é eleito senador da República. O mais impressionante de tudo é que tanto fez e nenhuma punição foi imposta ao intocável Getúlio Vargas. O tempo passa e em 1950 Getúlio Vargas se candidata novamente ao cargo de presidente da República. Tudo conspirava para que nada desse certo a favor de Getúlio Vargas. Após uma ditadura, prisões
e muitas infrações cometidas. Era de se esperar que o povo não escolhesse Vargas como presidente. Mas não foi o que ocorreu. Após uma série de tentativas para barrar a candidatura, ele vence novamente a eleição de presidente da República, iniciando o seu último ciclo como presidente. Com a nova eleição, se esperava que Getúlio fosse consertar todos os erros que havia cometido como presidente, e foi o que ele prometeu, mas era só promessa novamente. Getúlio Vargas começa a admitir novamente quase todos os militares que participaram do seu antigo governo, inclusive o general Góes Monteiro, que teria sido a peça-chave na derrubada do seu governo. As coisas só pioraram. O governo se tornou um caos e estava insustentável a continuidade, tanto que começaram os ataques contra a oposição novamente, envolvendo assassinatos e acusações por todos os lados. O governo chegou no ápice da insustentabilidade e os militares decididos tentaram convencer Getúlio Vargas a assinar uma carta de renúncia ou se afastar do cargo novamente. Não havia outra saída para Vargas, era aceitar ou passar a vergonha de ser deposto novamente e enfrentar a lei. Após uma demorada reunião com os militares da base aliada, Getúlio Vargas chega a um acordo, mas não de assinar o documento. Ele deixa uma carta escrita onde pede que se mantenha a ordem e comete um terrível atentado contra a própria vida, colocando um ponto final de vez na era Vargas. Getúlio Vargas faleceu no dia 24 de agosto de 1954, com 72 anos de idade. Apesar de tudo que fez, tanto bem quanto mal, sua passagem na política e desenvolvimento do Brasil é vista como positiva, pois Getúlio Vargas é homenageado em quase todas as cidades do Brasil, tendo o nome eternizado em ruas, rodovias, escolas e inclusive há uma cidade no Rio Grande do Sul que carrega o nome do herói Getúlio Vargas.